Meu irmão, minha irmã, que bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus nesta solenidade de Todos os Santos. Hoje nós vamos então meditar um pouco sobre o que a liturgia nos traz neste domingo, onde a Igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. E somos chamados a viver então a santidade. A santidade é a vocação para todos nós. Somos convocados por Deus. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Eis a nossa vocação, sermos santos. E hoje, se nós pegarmos, eu gostaria de pegar com você o Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12. Então, existem alguns detalhes aqui importantes para a gente poder compreender a liturgia deste domingo. Então, vamos lá comigo. Você que tem a sua liturgia em casa, ou quem sabe a Bíblia, as Sagradas Escrituras aí, você pode pegar comigo em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Na verdade, é o sermão de Jesus sobre as bem-aventuranças. Vai dizer assim o Evangelho: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu no monte, sentou-se. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. 3 coisas que Jesus faz. E essas 3 coisas são muito importantes para a gente poder compreender. Então Jesus vê, a primeira coisa, vendo a multidão, Jesus vê com aquele olhar criador do Pai. Lá no livro do Gênesis, Deus viu que era bom. Então Jesus vê, da mesma forma que viu Levi, da mesma forma que viu os discípulos quando os chamou. Aqui Jesus vendo as multidões. Qual a decisão que ele toma? Vendo a situação da multidão, uma multidão, quem sabe, perdida como ovelhas sem pastor. Jesus vê a partir da vontade do seu Pai. Então Jesus vê do alto as coisas. Então Jesus vê a multidão, o que ele faz? Sobe ao monte para poder ver e ensinar do alto do monte, porque o monte, nas Sagradas Escrituras, é o lugar da presença de Deus, o lugar da glória de Deus. Todas as vezes que subimos ao monte, ainda mais na Bíblia, todas as vezes que se sobe ao monte, se sobe no lugar da presença de Deus, para estar mais próximo de Deus, entrar na glória, na intimidade com Deus. Então Jesus sobe ao monte para estar na vontade do Pai e para poder falar aquilo que ele sempre escutava do Pai. E sentou-se. Sentou-se como um grande rabino, como um grande mestre que senta para poder ensinar aos seus discípulos. O Evangelho vai dizer que os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Essa atitude de Jesus de subir ao monte nos lembra um pouco o que aconteceu lá no livro do Êxodo, no capítulo 24, quando Deus vai dizer a Moisés: sobe até a mim, sobe até o monte, para entregar para Moisés os mandamentos, os 10 mandamentos. É interessante a vida de Moisés, porque Moisés sobe ao monte, Deus dá para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, para que esses 10 mandamentos pudessem conduzir o povo do deserto até a terra prometida. Então os 10 mandamentos seriam aquilo que iria conduzir o povo até a terra prometida, para não se perder na beleza do caminho, mas ser conduzido na vontade de Deus. Então os 10 mandamentos aqui representam a própria vontade de Deus, codificada em leis, a própria vontade de Deus revelada e escrita em tábuas de pedra para serem escritas no coração do homem. Só que Moisés sobe, recebe de Deus os 10 mandamentos, e lá no capítulo 32 nós vamos ver então Moisés que precisa descer até o povo e entregar para eles as tábuas da lei. Aqui no Evangelho nós vemos um outro gesto. Jesus como novo Moisés, que sobe ao monte, só que leva com ele os discípulos. Olha o que diz: os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Diferente de Moisés. Moisés sobe ao monte e desce com os 10 mandamentos. Jesus, ele desce do céu para subir com o seu povo. Moisés subiu e desceu até o povo. Jesus não, Jesus desce até o povo e o leva até o monte
o monte da presença de Deus. Jesus então se esvazia de si mesmo, se torna um conosco, assume a nossa carne para levar o homem até o monte, fazer com que o homem se aproxime da vontade de Deus. E aqui, como o novo Moisés, Moisés recebe os 10 mandamentos. Jesus agora, como o novo Moisés, vai ensinar para o seu povo, para os seus discípulos, a nova lei. E que nova lei é essa? As bem-aventuranças, que se nós contarmos juntamente com o versículo 12, nós também vamos contar 8 bem-aventuranças, o versículo 9, a nona, e o versículo 12, se nós lermos como bem-aventurança também, alegrai-vos e exultai, nós vamos ver então que se completa 10 bem-aventuranças como os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E a primeira bem-aventurança, nós vamos ver no versículo 3, Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então depois nós temos todas as outras bem-aventuranças. Nós vamos ver que apenas 2 o verbo está no presente, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o verbo no presente. Todas as outras, os verbos estão no futuro. Serão consolados, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Depois nós vemos: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, apenas 2 bem-aventuranças estão no presente, todas as outras referindo-se a um futuro, para dizer para nós que nós estamos nesse mundo como pobres e já possuímos a terra. Essa terra que Deus fala é a terra prometida, a nova Jerusalém, o céu, a eternidade, aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, todos os verbos estão no futuro para dizer que a nossa recompensa, a promessa de Deus, não é apenas para esse mundo passageiro, mas o nosso olhar deve estar para a eternidade. É de lá que virá a promessa de Deus. É lá que ela se realizará em plenitude na nossa vida. Aqui nós temos apenas uma antecipação da grande promessa de Deus na nossa vida, mas o nosso olhar deve estar, os nossos pés nesse chão, mas o nosso olhar voltado para as coisas do alto. Para os montes elevo os meus olhos, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, o nosso olhar deve estar voltado para a promessa de Deus, mas uma promessa que virá no futuro de Deus, no amanhã de Deus. E o amanhã de Deus para nós é a eternidade, aquilo que Ele já conquistou para nós. Por isso que as bem-aventuranças estão referindo-se ao futuro. A nossa promessa, a promessa de Deus para nós não está nesta terra apenas, mas está para a eternidade. E é essa eternidade que nós esperamos. Só que eu gostaria de ficar com vocês hoje nesse versículo 3 que vai dizer: bem-aventurados. O que é essa palavrinha bem-aventurados? Porque todas as bem-aventuranças começam com essa palavra. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos e etc., como você pode ler aí na sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essa palavra bem-aventurado, ela aparece pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, lá no livro do Gênesis, no capítulo 30, versículo 13, quando se fala do nascimento de um filho de Jacó. Ou seja, é a ocasião do nascimento de um filho. Zilpa, que é serva de Leia, ela vai dar à luz ao seu segundo filho de Jacó. E esse segundo filho será chamado de Asher, ou seja, bem-aventurada. As mulheres me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque eu dei esse filho a Jacó. E Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, nós sabemos muito bem disso, e a promessa de Deus dessas 12 tribos. E aqui nós vemos então pela primeira vez essa palavrinha aparece lá em Gênesis 30, versículo 13. É por ocasião desse nascimento, como eu acabei de dizer. Asher, Asherei. Assim saiu. Só que
Aqui nós vemos o Evangelho de Mateus, como todo o Evangelho, foi escrito em grego, mas a palavra não saiu, a palavra bem-aventurado, não saiu em grego da boca de Jesus. Essa palavra saiu, podemos dizer, em hebraico ou quem sabe em aramaico. Então Jesus não falou bem-aventurado no grego. O Evangelho foi escrito no grego, mas a palavra saiu da boca de Jesus em hebraico ou aramaico. Como em Gênesis 30, versículo 13. Ashrei é o que saiu da boca de Jesus. E aparece 43 vezes na Bíblia essa palavra, Ashrei. Essa palavra vem de uma raiz no hebraico, da palavra Ashrei, vem da palavra que eu acabei de dizer já no início, achar. Essa palavra achar, o que significa? Significa ir direto, para frente, caminhar, avançar, fazer progresso. Então aqui muda tudo nas bem-aventuranças. Aqui nós lemos bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós colocarmos o significado dessa palavra no hebraico, asherei, da raiz achar, nós vamos ver a caminho os pobres em espírito. Nós poderíamos dizer ainda ir direto, ir para frente, caminhar, avançar, façam progresso, avancem os pobres em espírito. Na verdade, Jesus está dando quase uma ordem. Avancem, vocês que são pobres no espírito. Caminhem, vocês que estão aflitos. Mais ainda eu poderia dizer, vão sempre para frente, diretos, sem olhar para os lados, vocês que têm fome e sede de justiça. Mas por que Jesus estaria dizendo isso no hebraico? Para frente, caminhem, não parem, não olhem para os lados, sempre para frente, avancem, façam progresso. Vocês que são pobres, vocês que são mansos, vocês que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque Jesus está dizendo, não parem no meio do caminho, avancem, porque a recompensa de vocês vem do alto. A recompensa de vocês é Deus. Eu serei a vossa recompensa. Então não parem no caminho. Não parem no meio do caminho, não fiquem paralisados na fome, não fiquem paralisados na aflição, não fiquem paralisados na pobreza, não fiquem paralisados em tantas situações do dia a dia, mas avancem, caminhem, vão para frente, porque para vocês existe uma promessa, a vida eterna. Os 10 mandamentos foram dados a caminho da terra prometida. As bem-aventuranças são dadas no início do Evangelho para dizer que elas nos prepararão para um novo céu e uma nova terra. E é isso que nós vemos na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse, que vai dizer, primeiro, vai se falar do anjo que vem do Oriente e que grita para os outros anjos que estavam destinados a devastar a terra, para eles não devastarem a terra até que fossem marcados na fronte os servos de Deus. Aqui no original está, até que fossem selados. E o que é o selo na Bíblia? É sinal de uma coisa secreta que está guardada, uma coisa preciosa que deve ser guardada, uma coisa que tem valor, como uma carta selada. É algo importante, é a intimidade que está ali, que está sendo confiada a alguém. Então, quando Deus diz aqui no livro do Apocalipse, selar, selem aqueles que estão na minha intimidade, selem aqueles que são preciosos para mim, selem aqueles que são importantes. E aqui vai dizer que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. João, aqui no Apocalipse, ele vê o número, ele ouve o número, vai dizer, e depois... Olha o que diz o versículo. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel, dos filhos de Israel. Ele ouve o número é revelado a ele. E aqui nós podemos fazer 12 vezes 12, nós chegaremos a esse número. Ou seja, o antigo povo com o novo povo, ainda multiplicado aí por um número maior, para dizer o quê? Que é uma multidão que é destinada à salvação. E nós vemos aqui essa multidão com vestes brancas e palmas nas mãos. O povo, quando saiu da escravidão do Egito, viveu em cabanas estas cobertas com palmas, com folhas de palmeiras. Aqui, os vencedores
trarão em suas mãos as palmas da vitória. Não precisarão gritar mais hosana, Senhor salva-nos, mas gritarão aleluia com as palmas nas mãos, dizendo Deus nos deu a vitória. Viemos da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e agora estão diante do trono. Por quê? Quem são esses? Quem faz parte dessa grande multidão, desses 144 mil? Todos aqueles que esperaram a sua promessa em Deus, todos aqueles que colocaram em prática as bem-aventuranças, aqueles que não pararam no meio do caminho, aqueles que avançaram, como diz o texto, a própria raiz da palavra achar, como eu disse, aqueles que foram direto, independente das tribulações, olharam para frente na certeza que Deus os esperava. Aqueles que foram para frente, que caminharam, não pararam, avançaram apesar das tribulações e das perseguições, aqueles que fizeram progresso no dia a dia. Essa palavrinha achar, ela implica uma retidão do homem em marcha, a caminho na estrada sem obstáculo, essa estrada que leva a Deus. E o sentido fundamental dessa palavrinha, dessa raiz, é caminhar, é não parar. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças para os seus discípulos, ele está dizendo, aqui estão os mandamentos que vão vos fazer caminhar. Esperem ser consolados em Deus, não parem no caminho. Por quê? Porque aquilo que vai dizer a primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, que é a segunda leitura de hoje. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, na certeza que somos filhos de Deus, mas ainda nem se manifestou o que seremos, como diz a carta de São João, seremos semelhantes a Ele. Se queremos ser semelhantes a Ele, não pararmos no meio do caminho, é preciso olhar para Jesus, para as bem-aventuranças e colocá-las em prática no sentido de não parar no meio do caminho. A caminho, avance. Você que me escuta hoje, essa é a ordem do Senhor. Jesus, como Moisés subiu e deu ao povo, desceu e deu ao povo os mandamentos. Jesus desceu primeiro até nós e nos faz subir com ele a montanha. E hoje nos diz para mim e para você, caminhe, você que é pobre em espírito. Caminhe, você que é aflito. Caminhe, você que é manso. Caminhe, você que tem fome e sede de justiça. Caminhe, você que é misericordioso. Caminhe, não pare, não pare, não pare. Porque da mesma forma que Jesus pôs em prática as bem-aventuranças, assim nós somos chamados a colocá-las em prática na certeza do céu. As bem-aventuranças que aqui estão, em Mateus 5, para nós cristãos, isso muitos que não acreditam em Deus poderiam dizer que isso é ridículo. Esperar uma promessa em Deus, mas para nós as bem-aventuranças são a certeza do cumprimento daquilo que João vai dizer em Apocalipse. Nós lavaremos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, estaremos diante dele com vestes brancas e palmas nas mãos. Receberemos aquilo que o próprio Cristo recebeu, a ressurreição após a morte. Porque somos filhos de Deus, mas nem se manifestou ainda o que seremos. Seremos semelhantes a Ele se colocarmos a palavra de Deus em prática. Não pararmos no caminho, mas caminharmos. A bem-aventurança de Jesus para você hoje é essa. Caminhe, não pare, faça progresso, avance, vá para frente sem se perder com a beleza do caminho. Porque nós olhamos para frente de onde nos vem a promessa de Deus, que para mim e para você é a eternidade. Então que Deus lhe abençoe e ao escutar as bem-aventuranças nesse final de semana, escute saindo da boca de Jesus para você. Caminhe, avance, faça progresso. É um novo nascimento, como foi na vida de Jacó, assim será também na sua. Caminhe e não pare, porque nós não podemos parar no meio do caminho, porque o Senhor nos espera no final da estrada. Ele que é o caminho, nos esperando para cumprir em nossas vidas a sua promessa. Ele será o nosso único consolo.
Que Deus abençoe você.